Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, o 16º domingo do tempo comum, desejando que o seu dia seja iluminado e que o ressuscitado se faça presente em sua vida. Para rezarmos melhor e melhor escutarmos o que Deus quer nos falar e a igreja ensinar, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este 16º domingo do tempo comum, a igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto da palavra de Deus do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 24 a 43. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo em meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu:
Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste 16º domingo do tempo comum, ouvimos este evangelho bastante longo, por sinal, mas bastante profundo, que nos chama a atenção, sobretudo nesta parábola que Jesus conta do joio e do trigo. Na verdade, é uma parábola onde Jesus mostra a paciência, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, que deve ser imitado por todos nós, sobretudo os cristãos e as cristãs devem enxergar nessa paciência e cuidado de Deus um motivo para também sermos pacientes e cuidadosos com os outros. A narrativa mostra que Deus, ou melhor, que o agricultor, ele semeia semente boa na terra. No entanto, vem o inimigo e semeia uma semente ruim. E aquelas sementes vão crescendo juntas. Aquela semente ruim que brota e nasce tem, como uma erva daninha que é, o objetivo de sugar o fruto da semente boa, destruir a planta boa. A tendência dos agricultores, conversando com seu patrão, é de, quando apontou o joio, a erva daninha, arrancar logo. Mas o patrão, que conhece bem de plantação, de colheita, ele sabe que o risco de, tentando tirar o joio com a maior perícia que tenha, o risco é de arrancar o trigo junto, porque as duas plantas são muito parecidas quando ainda pequenas. Por isso, pacientemente, o patrão diz: não, deixemos para fazer isso mais tarde, quando crescerem as plantas. Aí nós vamos arrancar o joio e recolher o trigo no celeiro. É uma parábola que Jesus conta para comparar o reino de Deus. O semeador semeia semente boa para crescer e produzir muito fruto. O mal está presente no mundo. Situações ruins aparecem no mundo. Pessoas perversas aparecem no mundo. Mas alguém pode questionar: por que Deus não tira o mal do mundo? A verdade, meu irmão, minha irmã, é que nós estamos no mundo como sementes de trigo, colocados para nos manter firmes e conscientemente, deliberadamente, lutarmos contra o mal. É isso que vai nos nutrindo, nos fortalecendo
para continuarmos essa planta saudável que Deus quer de nós. O inimigo, como Jesus mesmo explicando a parábola diz, o maligno, ele semeia o que é ruim no mundo para tentar destruir o trigo. Mas é preciso ter a paciência de Deus. Muitas plantas do trigo acabam se deixando seduzir pelo joio, enganar pelo joio e começam a se destruir. Mas nem mesmo estes Deus quer arrancar precocemente, porque Deus acredita na conversão do ser humano. Então Deus é paciente, para que possa ser restaurado aquele trigo que foi maltratado pela erva daninha, para que aquele trigo retome as forças e continue crescendo. No fim dos tempos, obviamente, Deus vai separar o joio do trigo. Deus vai separar aquela erva daninha que foi semeada e também aquele que se deixou levar pela sedução da erva daninha e se tornou com ela, ao invés de trigo, também uma erva daninha. Mas enquanto não chega o juízo, Deus acredita que mesmo aqueles que se afastaram da verdade, mesmo aqueles que se afastaram do evangelho, mesmo aqueles que se deixaram seduzir pelo joio, pela erva daninha semeada pelo diabo, podem voltar, pedir perdão, recomeçar, reconstruir a sua própria vida, ser restaurados e crescer como trigo. Deus é paciente. E é o que Ele quer que sejamos também. Que acreditemos no ser humano. Que acreditemos na capacidade que o homem tem de mudar de vida. De ser melhor. De converter-se. De voltar-se para Deus. Antes que chegue o fim. Que Jesus nos ajude então a sermos parecidos com Ele. Na paciência, na misericórdia, na fé de que tudo pode ser mudado, desde que a pessoa abra o coração, permitindo que Deus realize nela sua obra, sua graça. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa